Parece até roteiro de filme de terror, mas a Ilha das Cobras existe e fica aqui no Brasil, oficialmente chamada de Ilha da Queimada Grande. Ela fica localizada a 35 quilômetros do litoral de São Paulo, entre as cidades de Peruíbe e Itanhaém. E aí galera, beleza? Bacana, né? Meu nome é Anderson André e nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre a Ilha das Cobras. É a segunda maior concentração de cobras do planeta. A famosa Ilha das Cobras fica localizada no litoral de São Paulo e é considerada uma das maiores e mais perigosas do mundo. E se você pensa que a tal Ilha das Cobras só tem fama, os números são de arrepiar. Com cerca de 1.500 metros de comprimento e 500 metros de largura, a ilha conta com cerca de 45 cobras por hectare. O risco de entrar à ilha é tamanha que é proibido a visitação no local. Todas as pessoas que entraram ali precisaram ser autorizadas pela Marinha do Brasil. Todas as expedições só acontecem com as devidas instruções e acompanhadas por um médico, para caso de picadas, né? A própria Marinha só vai à ilha uma vez por ano. Nessa época, eles fazem manutenção do farol presente ali, automatizado desde os anos 20. Foi nessa época que as autoridades resolveram isolar a ilha tomada pelas cobras. As jararacas da Ilha Queimada. E não são quaisquer cobrinhas não, meu amigo. A maior parte da sua população é de jararaca ilhoa. A espécie adaptou à ilha e sua adaptação vem de séculos. Seu veneno é até 5 vezes mais potente que a jararaca comum, embora mais eficiente em aves e em mamíferos. Elas não contam com concorrentes nem predadores. E o mais incrível, podem sobreviver por até 6 meses sem se alimentar. E por falar em alimentação, elas se nutrem de aves e dos seus ovos. Normalmente, eles são capturados nas copas das árvores. E o prato principal da jararaca ilhoa, aliás, é o atobá pardo, muito comum no lugar. E uma outra curiosidade incrível sobre essas cobras dessa ilha é que elas não põem ovos. As jararacas ilhoa é vivípara e gesta seus filhotes no ventre, como os mamíferos. São cerca de 10 filhotes por vez, sempre na época mais quente do ano. Como surgiu a Ilha das Cobras? Mas calma aí, meu querido, a Ilha das Cobras não é nenhum lugar amaldiçoado não, tá? Estudiosos apontam que as serpentes que habitavam o território estão ali há cerca de 11 mil anos. Desde a era glacial. Na época, a ilha se tratava de um morro continental que acabou se deslocando devido à ascensão do nível do oceano. As jararacas que ficaram presas nessa faixa de terra então se adaptaram às novas condições. E a partir disso, surgiu a nova espécie, típica da ilha. No entanto, essa explicação lógica para a origem da ilha não costuma agradar muitos. Há quem prefira a versão legendária da história. Segundo dizem, as cobras teriam sido largadas na faixa de terra por piratas. Esses, por sua vez, estariam tentando proteger um tesouro riquíssimo escondido na ilha. A origem do nome. Ilha das Cobras, como já falei aqui, é apenas um apelido. O nome desse lugar exótico, na verdade, é Ilha da Queimada Grande. E como você vai ver, a história do local tem tudo a ver com o nome que foi batizado. E ainda, de acordo com as pessoas que estudam o lugar e sua população, o número de espécimes ali ainda é muito baixo. Eles estimam que a população de jararacas ilhoa tinha a possibilidade de ser muito maior caso a ilha não tivesse enfrentado grandes incêndios ao longo da história. E na época das grandes navegações, os navegadores que passaram pelo local atearam fogo ali antes de voltarem aos seus barcos. A parada foi apenas para reabastecer seus provimentos, caçando fragatas e mergulhões na hora de voltar. Tremendo a má sorte, eles deixaram a ilha ardendo em chamas. O relato, aliás, é do artigo Instituto Butantan e as Jararacas Ilhoa, 100 anos de história, publicado por 100 cadernos de História de Ciência Instituto Butantan. E essa não foi a única vez que as cobras foram queimadas não, tá? Durante o século XIX, a própria Marinha ateava fogo na região, na tentativa de conter a população de cobras. O nome oficial então vem daí. Os relatos históricos dizem que as queimadas da ilha eram tão grandes que era vista no litoral. Ilha sem humanos. E como já te disse aqui,
A entrada na Ilha das Cobras é proibida sem autorização, até porque as jararacas não são a única ameaça. O local não conta com água potável e a temperatura é muito alta, devido à umidade excessiva. Além disso, seu acesso é muito complicado, o desembarque é caótico, cheio de penhascos e rochedos, e não existe praias ao redor. Antes da automação do farol da ilha, no entanto, faroleiros viviam ali. Lendas contam que suas famílias foram mortas pelas cobras. Algumas pessoas falam que isso não é verdade. Na época, os moradores chegaram a perder animais domésticos, como cachorros e galinhas. E para evitar acidentes, todas as pessoas foram retiradas do local. Hoje em dia, todo mundo que a visita vai consciente do risco que corre. Jararacas ameaçadas. Por mais que a ilha de Cobra seja um verdadeiro santuário para elas, a Jararacas Ilhoa está ameaçada de extinção. Apesar de ser um local de visitação proibida, pescadores clandestinos ainda insistem em pôr fogo no local. E outra grande ameaça que ronda as cobras é a biopirataria. Muitos ainda são capturadas, que são vendidas por até R$31 mil no mercado negro. E então, já tinha ouvido falar nesse lugar ameaçador? Sabia que ele ficava aqui no Brasil? Pois é, fica aqui no Brasil, cara, essa Ilha das Cobras. Mas te peço, deixa o teu like, se inscreva nesse canal porque é vídeo e conteúdo aqui. O meu nome é Anderson André. Eu vou embora, mas logo estarei de volta. Valeu, falou!